Olá, amados irmãos, Jesus é o Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Relacionamento, né? Eu me chamo Francis Silva, né? Sou aqui da Igreja em Cristalina. Ó Senhor Jesus, é muita alegria, estamos muito alegres de ter você conosco, né? No canal, Senhor Jesus. E hoje queremos falar de um tema que é crucial para o nosso viver diário, né? Que é a importância de nos relacionar com Deus, a importância de andarmos com Deus, né, Senhor? Então isso resume todo o nosso viver cristão, o nosso viver diário, o nosso viver familiar, o nosso viver conjugal, né, o nosso viver entre pais e filhos, né? Então isso é muito importante, né, eu e você aprendermos a andar com Deus, né? Senhor Jesus, então queremos falar hoje sobre esse tema, né? Que é andar com Deus, porque andar com Deus produz um relacionamento, né? E um relacionamento ele não é produzido não é um exemplo de um dia para a noite, né? Requer tempo, né? Requer tempo. Ó Senhor Jesus, e com Deus também é a mesma coisa. Ele precisa que você gaste tempo ali na presença dele. E hoje queremos a gente tem desfrutado bastante, né, em algumas mensagens por meio da palavra profética sobre, né, a importância de Noé, a importância de Enoque, Abraão, né, Senhor Jesus. E hoje eu quero desfrutar com os irmãos e com você, nosso amado ouvinte, Gênesis capítulo 5, versículo 24, que mostra a experiência de quem? De Enoque. O versículo 24 diz assim: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então olha só, no lugar de Enoque, coloque o seu nome. Andou Francis com Deus. Andou você ouvinte com Deus, né? Temos que falar isso por fé também, né? É um desafio para nós hoje, né, andarmos com Deus, né, em meio a um mundo que é contra Deus, né, que é contra os princípios de Deus. Mas o Senhor, Ele nos separou do mundo para isso. Vivemos no mundo, mas precisamos andar com os olhos nos céus, né? Precisamos andar com Deus, né? Senhor Jesus. Depois de Enoque, vemos que Noé, ele também andou com Deus. Aqui capítulo 6, versículo 8 diz: porém Noé achou graça diante do Senhor, né? Então, amados irmãos, né, amado ouvinte, eu preciso achar graça diante do Senhor. E isso acontece por meio da palavra do Senhor, por meio da palavra profética, por meio da imersão diária. A imersão diária é muito importante. Eu quero até destacar a imersão diária de hoje. Eu não posso deixar de falar sobre relacionamento com Deus sem falar dessa porção maravilhosa da palavra, né? O ponto 3 de hoje fala assim: ao ouvirmos atentamente a palavra do Senhor, né, a nossa vida cresce, pois a vida de Deus, que é amor, cresce em nós. Então a nossa vida cresce em que aspecto? Essa vida espiritual cresce em nós. O nosso relacionamento vai crescendo dia após dia, à medida que você gasta tempo na palavra do Senhor, né? Senhor Jesus. E essa porção, a imersão diária, ela é muito importante, que ela faz com que o amor do Senhor cresça em nós, né? E graças ao Senhor nós temos recebido uma palavra maravilhosa, que chamamos de a palavra profética, né? Que nos dá direção, que nos faz nos envolver mais com a obra do Senhor. Tudo isso faz parte de um relacionamento com Deus, né, Senhor Jesus? Então, relacionamento com Deus produz tudo isso aí. Mais envolvimento na obra do Senhor, no serviço ao Senhor. Continuando no ponto 3 da imersão de hoje, quando crescemos em vida, temos uma base de amor para ser edificados com os irmãos. A única maneira que há
de sermos edificados juntos, né? Os irmãos edificados juntos, a vida conjugal, a vida familiar, é por meio da palavra profética. É por meio do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é dado a nós à medida, como já falei, que eu e você vamos para a palavra. Nos envolvemos com a obra do Senhor. Então, que maneira Deus usa hoje para edificar a sua casa, para edificar a minha casa, a sua casa? Ele usa a palavra. Ele usa, né, a imersão diária. Ele usa também a leitura de um livro precioso que eu já uso há mais de 20 anos, que se chama-se Devocional Alimento Diário. É um livro precioso, é um devocional. Ó Senhor Jesus, e finalizando aqui o ponto 3 da imersão, diz assim: Deus precisa de uma igreja edificada, portanto queremos e devemos trabalhar para edificá-la, né? Devemos trabalhar para edificar a igreja, né? Senhor Jesus. E esse trabalhar também se refere ao andar com Deus, ao nos relacionarmos com Deus. Outro exemplo precioso está aqui em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que fala sobre a experiência de Abraão, né? Abraão teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. E no capítulo 17 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão foi alguém perfeito? Não. Ele teve as suas falhas, como eu tenho as minhas, você tem as suas. Ele, creio que em algum momento ele teve desânimo? Sim. Noé também teve, né? Noé também teve. Mas isso não atrapalhou a perseverança deles em almejar a presença do Senhor. O que precisa estar no meu coração é esse desejo de estar na presença do Senhor. Mesmo em momentos difíceis da minha vida, eu preciso ter esse sentimento de estar na presença do Senhor. Então, Abraão aqui, ele começa o capítulo 17 falando para Abraão: de você mesmo, você não vai conseguir andar em minha presença com seu esforço natural ou nem mesmo servir a Deus em nós mesmos. Então precisamos estar na onde? Na presença do Senhor, né? Aí talvez você pode me perguntar, irmão Francis, mas na prática, como eu ando na presença do Senhor, né? Sabemos que andar na presença do Senhor, ter comunhão com o Senhor, significa que nós falamos com Deus e Deus fala conosco, não é isso? Isso é um relacionamento saudável. Aqui em Salmo 116, a partir do versículo 1, a gente vai aprender que na prática, né, o andar com Deus, o ter comunhão com Deus, começa por meio de invocar o nome do Senhor. Invocar significa chamar por Deus, dizer: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E você pode fazer isso durante todo o seu dia. E quando você estiver triste, você também deve dizer: ó Senhor Jesus. Quando você estiver atribulado, você também deve almejar a presença do Senhor. Invocar o Senhor é chamar pela sua presença. Aqui Salmo 116, versículo 1, diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, por que eu invoco ó Senhor Jesus? Porque eu amo o meu Senhor. E por eu amar o meu Senhor, Ele ouve a minha voz. Ele responde a minhas súplicas, né? Versículo 2, olha só que preciosidade. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, isso aqui, amado ouvinte, é muito precioso. É muito amor de Deus para conosco. Tudo isso é para fazer com que eu e você aprendamos a ter comunhão diária com Ele. Aprendamos a andar com Deus, né? Senhor Jesus aqui diz que Ele inclina para nós os seus ouvidos. Mas sabe qual é o segredo aqui? Ele inclina os ouvidos para aqueles que têm um desespero no coração.
que diz: Senhor Jesus, eu preciso de ti. Versículo 3 diz: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tristeza e tribulação. Davi aqui ele cai em tristeza e ele cai em tribulação. Mas o versículo 4 é um versículo que o libertou de tudo isso. Então invoquei, então chamei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. Então, como que eu e você anda com Deus? Por meio de invocar o nome do Senhor. Segundo item, por meio da palavra profética. Por meio da leitura preciosa de um devocional que eu uso há mais de 20 anos, chamado Alimento Diário. Isso me faz com que eu ande com Deus diariamente. Eu tenha uma alimentação espiritual saudável, Ó Senhor Jesus. Jeremias 33, versículo 3 diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, quando você diz Senhor Jesus, há um Senhor que quer nos responder. Então, amado ouvinte, amado irmão, amada irmã, Então, para você andar com Deus, se relacionar com Deus, viver na presença de Deus, eu e você precisamos de invocar o nome do Senhor. Precisamos ir para a palavra de Deus. Precisamos ter um viver na presença dEle. Então, finalizamos por aqui essa pequena comunhão. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu like e também compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Que a graça do Senhor Jesus seja na vida de cada um de vocês. Um abraço, Jesus é o Senhor.